Olá, bom dia. Aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, livro de Elizabeth Jorge, distribuído no Brasil pela editora Agnus. E o capítulo de hoje vai falar sobre o coração pacífico de Jesus. Como é difícil encontrar um lugar de paz nesses dias. Com certeza, Los Angeles não é, ou pelo menos não era para mim e minha família. Durante os mais de 35 anos lá, passamos por um roubo à nossa casa, uma batida no nosso carro em que o outro motorista fugiu, um incêndio nas montanhas ao redor do nosso vale, que fez o meu marido James precisar subir no telhado, mangueira em pulho, encharcando nosso telhado para impedir que pegasse fogo. E os 2 terremotos que alcançaram mais de 6.0 na escala Richter, um dos quase destruiu a nossa casa. Mas, deixa pra lá. Aquele era o nosso lar e naquele tempo eu não percebia o que poderia estar faltando na minha vida. Eu também não tenho muita certeza se poderia descrever um lugar de paz de forma apropriada. Foi assim até nos mudarmos para a Península Olímpica, no estado sempre verde de Washington, onde finalmente experimentamos um verdadeiro lugar de paz, a 8 quilômetros de lugar nenhum. Permita que eu acrescente de forma rápida que um lugar de paz também tem sido algo difícil para as minhas 2 filhas encontrarem. Uma estava morando em Nova York em 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram destruídas no ataque terrorista. E a outra foi evacuada 2 vezes por causa de furacões e 1 vez por causa de um tsunami. Então, ao sairmos em mais um dia de jornada rumo ao caráter mais semelhante ao de Cristo, chegamos a uma qualidade e atitude mais elusivas que é a paz. Agora, serei rápida ao afirmar que um lugar de paz é diferente de uma atitude de paz, ou paz no seu coração e na sua mente. Se você quer um lugar de paz, considere uma mudança para algum lugar sossegado a 8 quilômetros de lugar nenhum. Mas se você quer experimentar uma atitude de paz, onde quer que você esteja, independentemente do que estiver acontecendo, mude-se para mais perto de Jesus. Antes de olharmos para o exemplo daquele que também é conhecido como Príncipe da Paz, vamos analisar algumas verdades sobre atitudes da paz. Nossa paz não tem nada a ver com a nossa situação e tudo a ver com saber que temos um relacionamento com Jesus. Nossa paz não tem nada a ver com as nossas questões diárias, crises ou último desastre e tudo a ver com saber que Deus está no controle e que nada é um erro. Nossa paz não tem nada a ver com o que temos ou não temos e tudo a ver com saber que Deus supre. Nossa paz é uma atitude interior de tranquilidade e serenidade que demonstra um coração em repouso que experimentamos quando, independentemente do que está acontecendo à nossa volta, colocamos a nossa confiança completa em Jesus. E Jesus nos mostra o caminho. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, profetizou a vinda daquele que carregaria o título de Príncipe da Paz. Essa pessoa era Jesus. Para começar a nossa observação da paz vivenciada por Jesus, vamos avançar para o fim de sua vida aqui na Terra. O exemplo da paz de Jesus. A forma como Jesus reagia ao estresse e à turbulência é extremamente útil no crescimento à semelhança com Cristo. Jesus estava em grande conflito ao se aproximar da sua morte na cruz. Tanto que ele falou para vários de seus discípulos: "A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer." Jesus, na sua humanidade, que foi tentado em todos os aspectos como nós somos, estava tendo um problema, uma tentação com a paz interior. Ele sabia que tinha que sofrer e morrer, mas ainda enfrentava o estresse de passar pela realidade atual da dor e da morte. Como Jesus encontrou a paz ao se dirigir a uma morte terrível? Ele prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: "Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice." Então, em total confiança, Jesus disse: "Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres." Nada havia mudado. Jesus ainda iria para a cruz, mas agora ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Tudo havia sido resolvido e confirmado com o Pai em oração. Como resultado, com segurança total e paz de espírito, Jesus poderia dizer a seus discípulos: "Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se." Entregar os seus medos para confiar completamente em Deus não é a confiança ou a fé encontrada na salvação. Ela é o fruto da sua salvação. É a confiança que vem quando você enfrenta uma situação dolorosa ou angustiante. E em vez de entrar em pânico ou desmoronar,
Decide acreditar que Jesus está com você e por você para ampará-la e sustentá-la. Jesus lhe oferece uma escolha. Você pode escolher sucumbir aos sentimentos de pânico ou temor, ou pode colocar a sua confiança nele e ser preenchida com a sua paz. Então, quando as nuvens da tempestade emergirem e as coisas parecerem sair do controle, confie no Todo-Poderoso Filho de Deus. Quando fizer isso, você experimentará a paz de Deus. Comece com as pequenas coisas, como Senhor, ajude-me a passar por esse discurso, ou Senhor, dá-me paciência por mais uma hora até as crianças irem para a cama, ou Senhor, por favor, ajude-me a chegar até o fim dessa reunião de família. Então, quando as nuvens realmente grandes e escuras, sua cruz para carregar, suas provações de vida ou morte aparecerem no horizonte, a sua confiança será forte e a sua paz será para a glória de Deus. Jesus lhe oferece a sua paz. Jesus lhe disponibiliza a sua paz, perfeita das seguintes formas e lugares. O lugar de paz. O que é mais confortador e pacífico que o lar, doce lar? Um lugar onde você está cercada pela família e pelos amigos. Antes de sua morte, Jesus falou aos discípulos que logo os deixaria. Eles continuariam sem ele, sem a sua presença em carne. Eles precisavam saber que um dia haveria um lugar para eles, um lugar onde estariam com o próprio Jesus. Para consolá-los e acalmar a sua ansiedade, Jesus lhes falou: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1, 3. A pessoa de paz. Durante o ministério terreno de Jesus, sempre que ele enviava os discípulos, eles poderiam voltar a ele se houvesse qualquer problema ou questão. Ele estava bem ali para ajudá-los. Portanto, Jesus, estando com os discípulos, eles eram quase sempre capazes de se manter unidos. Agora que Jesus estava partindo, ele queria tranquilizá-los de que não seriam abandonados. Ele enviaria alguém que serviria como seu consolador. Como isso era reconfortante. Eles poderiam ter paz de espírito sabendo que Jesus ainda estaria com eles por meio do Espírito Santo. Ele explicou: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo é o nosso ajudador, mestre e consolador pessoal. Ao sermos obedientes para receber instrução, orientação e direção, o Espírito nos capacita a experimentar a paz interior. Quando permanecemos em Cristo e andamos pelo Espírito, manifestamos fruto de sua presença, a sua paz. Vimos Jesus preparando seus discípulos com amor para a sua morte e partida. Durante os últimos meses de Jesus na terra, os seus discípulos foram a sua maior preocupação. Acabaram-se os dias de ministrar às multidões e o clamor das massas. Jesus focou a sua atenção nesses homens, frágeis e confusos durante os seus dias e as suas horas finais. Ao se aproximar o fim, Jesus sabia que logo deveria deixar os seus caros amigos e estava na hora de suas palavras de despedida. Até esse ponto, sem usar a palavra paz, Jesus havia prometido aos discípulos um lugar de paz, céu e uma pessoa de paz, o Espírito Santo. E, finalmente, Jesus os confortou com essas palavras tranquilizadoras e inesquecíveis. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Nos tempos do Novo Testamento, a forma costumeira de dizer adeus era dizer paz, ou mais especificamente o termo hebraico shalom. Embora Jesus estivesse deixando os seus discípulos, ele estava lhes deixando um legado. A minha paz vos dou. Uma vez que Jesus não estivesse mais em cena, os seus discípulos teriam a paz de Deus para guardar a sua mente e o seu coração. O mundo não pode dar esse tipo de paz, mas Jesus pode e dá. Qual é aquela uma coisa que acalma os seus medos e reduz a sua ansiedade? Obviamente não é liberdade de suas distrações ou escapismo. Diversões, passatempos e viagens também não são a resposta. O mundo oferece tais recreações como substitutos. Na realidade, somente uma pessoa ou coisa pode lhe oferecer a paz. E você sabe quem é. É Jesus. A paz que ele lhe está oferecendo é diferente, como a paz de Jesus se deriva do seu relacionamento com o Pai. Ele está lhe oferecendo a sua paz por meio de um relacionamento com ele. Sua vida é estressante?
Você precisa de paz? Permita que o Espírito Santo preencha com a paz de Cristo. Entregue todos os seus medos e ansiedades a Jesus em oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Estou certa de que agora você sabe que a atitude da paz normalmente não é a sua primeira reação à maioria das situações e possibilidades. Talvez você fique ansiosa com a segurança física dos membros da sua família, especialmente dos seus filhos, ao serem expostos a um mundo mau. Ou só de imaginar um acidente de carro enquanto você está passando a 110 km por hora na rodovia com os carros voando nas 4 faixas de trânsito nas 2 direções. Dá um nó no seu estômago. Você pode ter momentos de pânico, terror ou temor em inúmeras situações. Mas lembre-se, quando Jesus oferece a paz aos seus discípulos, ele também está oferecendo a paz a você. Como você pode experimentar essa paz? Ore. Você pode trazer a paz de Jesus orando. Siga o exemplo de Jesus no jardim de Getsemane. Quando estava perturbado, ele orava. A oração é um ato de fé. A oração indica que você está vindo a Jesus pela ajuda dele. Você está lhe pedindo para suprir qualquer coisa que lhe seja necessária para passar pelo seu problema ou por sua situação. Seja uma questão de em casa, seja um problema no seu coração. Obedeça, você experimentará a paz quando seguir a orientação do Espírito Santo. Jesus era obediente à vontade do Pai e tomou o caminho mais difícil, o caminho da cruz. A paz dele repousava na obediência dele ao Pai. Sua obediência trará essa mesma paz de espírito e de coração a você. Confie. Confia no Senhor de todo o teu coração. Você experimentará a paz de Deus quando decidir confiar na presença de Jesus e não entrar em pânico. Confiar na sabedoria e nos caminhos de Jesus e se recusar a se estribar em seu próprio entendimento e em sua própria sabedoria. Confiar que Jesus sabe que o melhor e estiver disposta a deixá-lo liderar a sua vida. Ao orar, obedecer ao Senhor, confiar nele, você refletirá a paz que só Jesus traz. Jesus andou na terra com paz perfeita porque ele confiava no Pai em todas as coisas e para todas as coisas. Ao seguir o seu exemplo, você refletirá Jesus e será um testemunho vivo da sua graça salvadora e da paz de Deus que excede todo entendimento. Querido Senhor, obrigada porque a tua missão era trazer a paz ao mundo por meio da tua morte e ressurreição. Ajude-me a confiar em Ti em cada área da minha vida para que eu possa experimentar a Tua paz. A paz que vai além da compreensão, a paz que guardará o meu coração e a minha mente contra todo medo e toda ansiedade, independentemente do que acontecer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, até amanhã.